Bom, amigos, retornando a mensagem que nós sempre buscamos apresentar aos nossos amigos através dessa mensagem que nós falamos sobre o Revive Rei. Nosso tema hoje tem como a graça redentora. O que é a graça redentora? Muitos têm se ouvido falar em graça nesses últimos dias que estamos vivendo. A graça é realmente o que é a graça. Vamos ver o que diz as Santas Escrituras no livro de Isaías capítulo 1, versículo 18. Bom, ele está dizendo o seguinte: venham todos ouvir o que eu tenho para vos falar. Então ele está dizendo: vinde, porque ainda que os vossos pecados, no vosso parecer, na vossa consciência, achem difícil ser perdoado, eu estou para perdoar. Basta que confesse os seus pecados e eu perdoarei. Isso é que o Criador Reviver está se prontificando nessa passagem. Não importa o tamanho do pecado, a sequência do pecado, a ação do pecado, importa que a pessoa confesse os seus pecados. Porque só confessando os pecados verbalmente, aqueles que o levaram a pecar, que é a corte caída dos seres caídos, ao ouvir que você pediu perdão pelos seus pecados, ele não terá como acusá-lo, porque eles são as testemunhas oculares das nossas ações nos nossos dias presentes. Mas realmente o que é pecado? Se eu tenho que confessar o meu pecado, se vós tem que confessar o vosso pecado para poder receber a graça, precisamos saber o que é pecado. De acordo com a luz das Escrituras, nós vamos saber. Vejamos o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Alguém diz que está na graça. Como alguém pode estar na graça se nega a eficácia da lei? Diz: a lei já passou, eu não preciso da lei. Então essa pessoa está querendo se colocar acima da lei com seus pecados. Então pecado é a não prática, é a não obediência, é a não santificação das leis dos mandamentos. Quais são as leis dos mandamentos? Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17. Esta mesma lei, ela não está integralmente no que deveria estar. Ela foi feita uma abertura no meio dela. Nela foi tirado o nome do autor e foi também tirado o nome do sétimo dia. Lá tem um sábado. Sábado não quer dizer sétimo dia, quer dizer descanso. Sétimo dia é o resultado de uma ordem de sequência. É tanto que na primeira semana da criação, aquele dia era e é cardinal, e o sétimo dia, lá diz que ele deu 3 atributos: separou e santificou, né, e o abençoou. Então é o sétimo dia e não sábado. Sábado é um dia anterior ao domingo, que está no calendário nefasto, calendário gregoriano, do Papa Gregório XIII. A misericórdia dele, a complacência, o amor que ele tem, não é para os irreverentes, os mal educados, os indisciplinados, os desonestos, que não guardam os mandamentos. A misericórdia, nos próprios mandamentos, que a misericórdia é para aqueles que guardam os mandamentos até 1000 gerações. Ele está dizendo, não está limitando, está dizendo: se você guarda os mandamentos, estarei com você em todas essas gerações. Aí está dizendo
O amor dele, a misericórdia dele está para quem guarda os mandamentos, mas não para essa classe que eu acabei de dizer, esses indisciplinados, esses desobedientes, esses irreverentes, esses que dizem que a lei já passou, a lei dos mandamentos. A graça não está com ele. Com eles estão a plena desgraça, que está na graça, está em obediência e guarda de mandamentos. Vejamos mais uma citação a respeito de mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Aí não está dizendo que é para uma classe específica de pessoas, era ou é a guarda dos mandamentos. Os mandamentos é para todo homem. Quando ele diz o homem, ele está dizendo o casal, o homem, a mulher e a sua família. Então é dever de todos nós, de todos vós, guardar os mandamentos. Guardando os mandamentos significa estar na graça. Mesmo não guardando todos os mandamentos, mas quando começa a guardar mandamentos, já está na graça. Quando está guardando todos os mandamentos, está em plena graça, entendeu? Vamos lembrar que em certa ocasião um santo disse: eu venci o bom combate e guardei a fé. Então esse porque ele fez uma avaliação de sua vida naquela ocasião em que ele pronunciou essas palavras e viu que não tinha nada que o acusasse a sua vida. Ele vivia uma vida plenamente em paz e obediência aos mandamentos. Não adianta dizer que está na graça se nega a eficácia da lei dos mandamentos. A lei, porém, pela qual está escrita que passou, foi a lei de ordenança, de cerimônia e de matança de animais. Mas a lei do decálogo ainda permanece firme, fiel e santo para aqueles que querem observar. Vejamos o que está escrito em Romanos capítulo 7, verso 12. Mas há quem diz que a lei foi dada por Moisés, e até diz que Moisés foi um demônio. Em verdade, aquele homem, ele foi um homem guiado pelo próprio Espírito do Criador, do Revavir, para levar um povo. Se o povo desobedeceram, foram eles, mas ele obedeceu, morreu e ressuscitou. A maior prova que na transfiguração, ao lado do Salvador, apareceu Moisés. Se ele apareceu lá na transfiguração, porque ele já havia ressuscitado. Como é que pode chamar um homem santo daquele ser demônio? Não tem nada a ver, meus amigos. Todo aquele que disser que Moisés é demônio está pecando contra o céu, as cores celestiais e contra o próprio Criador e os criadores do universo. Quero dizer-vos para todos vós, não dei crédito a esses que estão pregando contra a mensagem escrita na Escritura e anunciada por Moisés. Vejamos o que diz ainda as Santas Escrituras em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Porque ele não deu em papiro? Porque o papiro com o tempo ele se desgasta. Mandou que lavasse as pedras e escreveu com o seu próprio dedo. Mas o que aconteceu? Aos que conduzia os mandamentos dentro da arca pecaram e continuaram pecando. Por isso se tornaram escravos na Babilônia e saíram da Babilônia pecando. Em vez de anunciar os mandamentos, fizeram papiro. Pegaram papiro e fizeram manuscrito. E em vez de colocar o nome do autor, botaram o nome de Adonai e outros nomes de profanação. Em vez de colocar o Sedbia, botaram o Sabatum. Esse nome é que são profanação. Essa foi a rachadura que fizeram na lei. Examinais as Escrituras, assim como disse um dia o Salvador aqui, porque só ela pode justificar a respeito dele, pois ele é o nosso mediador entre a terra e os seres celestiais. Vejamos o que diz em João capítulo 10, verso 15. O que quer dizer? Vamos lembrar que em certa ocasião o Salvador também disse: aquele que me ama são os que guardam os meus mandamentos. Porque os meus mandamentos não são meus, são os mandamentos de meu Pai. E até hoje, e até aquele presente, ele também praticava. Essa história de dizer, vos dou 2 mandamentos, é profanação, querendo resumir os 10 mandamentos em 2 para tirar o 7º dia e a santificação do nome do Criador.
O sétimo dia verdadeiro está no calendário lunar, onde a lua começa marcando o mês. Se esconde o sétimo dia, coloca um sábado, que está antes do domingo, então esses não conhecem o calendário lunar que está dentro da escritura. Preparem um calendário solar, é estabelecido pelo Papa, o Papa Gregório XIII, na data de 1582. Então esse calendário é profano, não tem nada a ver com a verdade. Para uma conclusão, veja o que está escrito em Daniel 7:25. Nós sabemos o que está escrito aqui em profecia. Primeiro ele está dizendo que o nome dele seria blasfemado. O que é blasfemar? É trocar o nome dele pelo nome que não é o dele. Você queria ser chamado por um nome que não é o seu, de registro? Então isso é negar a eficácia do nome verdadeiro do Criador. É colocar um nome que não é dele, dar atributo que não é dele. E outra coisa, quando ele diz também a lei, ele está falando de quê? Do sétimo dia, porque na lei dos mandamentos que estava o sétimo dia, tiraram e colocaram um sabatum. Quando ele diz que os seus filhos seriam entregues por um tempo, dois tempos, metade de um tempo, ele está falando de meses, porque o tempo é um mês lunar. Se é um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, são 3 meses e meio. Seria um tempo que ia acontecer uma perseguição aos santos, e não à humanidade, e não à cristandade, mas aos santos, os que obedecem os mandamentos do Criador e têm a fé do Salvador, como está lá em Apocalipse 14:12. Eles foram perseguidos por um determinado tempo, mas essa perseguição, ela aconteceu quando diz, vamos lembrar que há uma profecia que diz assim, e que a congregação foi para o deserto. Quando foi que ela foi para o deserto? Quando houve um rompimento das congregações, quando a alta uma se intitulou-se na congregação dos santos e abdicou as outras, rejeitou as outras. Mas esse fato em profecia ainda vai acontecer no futuro, antes que outros acontecimentos aconteçam universais. Isso ainda vai acontecer uma perseguição aos santos, porque é como aquele ditado que é popular do povo. Mas se a gente pensar, quando ele diz assim, a roda grande vai passar por dentro da menor, ele não está dizendo que uma roda grande passa por dentro da menor, mas está dizendo que o mesmo fato pode ocorrer em outras gerações com os mesmos caracteres. Perseguição para os santos haverão de vir. Mas quem são os santos? Apocalipse 14:12. São os que guardam o mandamento do Criador e têm a fé do Salvador. Então quem não guarda o mandamento está na desgraça. Pode ter a fé do tamanho que tiver. Não guardou o mandamento, não quer guardar um mandamento, nega a eficácia da lei, continua da desgraça. Está na graça é guardando o mandamento. Vamos pensar numa escada. O que é uma escada? É aquilo que tem degrau. Toda escada tem o mesmo degrau? Claro que não tem. Toda escada não tem o mesmo degrau. Mas escada foi feita para subir. Os mandamentos, tem uma passagem que diz assim, se guardar toda a lei e tropeçar num, é culpado de tudo. Essa passagem não foi inspirada pelo Criador, e quem a escreveu, não escreveu com o propósito de mostrar à pessoa uma santificação. Porque quando na afirmação se guardar toda a lei, como é que ele pode tropeçar num? Aí eu pergunto, a santificação acontece momentaneamente em tudo que você ouviu, ou é uma trajetória de vida? A escada tem degrau para se subir. Os mandamentos se obedecem à proporção que começa a se obedecer o primeiro mandamento em que você escolheu para obedecer. No momento que você começa a obedecer um mandamento, significa que você já está na graça. Agora, plena graça é quando você se faz uma avaliação e viu que está guardando. Agora, guardando porque você pode, ou porque alguém mais do que você lhe dá conhecimento, sabedoria para guardar e condições de você guardar. Claro. Por isso, tudo posso no reviver que nos fortalece. Então, nós não podemos dizer assim, como legalista, como alguém que disse para o Salvador que guardava toda a lei. Quando disse para ele vender tudo e dar aos pobres, ele não retornou, quer dizer, ele não guardava mandamento. Ele é egoísta. Quem guarda mandamento ama o próximo. Pergunto vós, estão amando, já começaram a amar o próximo? Já começaram a se compadecer do seu próximo? Comece por esse mandamento. Comece a compartilhar com o sofrimento dele, ver a necessidade dele. Comece a pegar o seu dízimo, em vez de levar
as casas de recolhimento de dinheiro, que não leva o seu dízimo e dá a essas pessoas necessitadas, porque o dízimo é para dar ao pobre, a viúva e o estrangeiro, não é para dar nas casas de recolhimento de dinheiro, não, meus amigos. Pegue seu dízimo, você quer dar seu dízimo, dê aí que você está fazendo de acordo com o mandamento, é isso, é devolver a quem é de devido direito, e não dar a casa de recolhimento de dinheiro. Pergunta, tem casa do tesouro? A casa que eu conheço, a casa do tesouro é a casa da moeda do Brasil, ou de cada nação. Existe casa do tesouro para levar dinheiro, oferta, dinheiro e dízimo? Não, não existe, porque o tempo já foi derrubado no passado. Existe casa de recolhimento para propósitos que não são legais, porque quando é legal, segue ao mandamento. Se existe sacerdote, tem tempo. Se existe tempo, tem oferta, tem dízimo. Então é para dar o quê? Na oferta do tempo, se acabou o tempo, sacerdote. Então não acabou o dízimo, porque o órfão e a viúva estrangeiro ainda existe. É ele que é direito de receber. Façai-vos esse direito a eles, que é direito de conferir, lhe confere. Dai o direito a de quem é devido. Não retei esse dinheiro para vós, e dai àquele que não é devido a ser dado essa quantia. Só está na graça quem conhece a santidade da lei. Só guarda a lei quem tem amor, não no coração, na consciência. O coração não tem amor. O amor está na consciência. Ele é que tem o comando da alma e não o coração. Estão se pregando muito amor no coração. O coração é um músculo que pode ser trocado, mas até hoje não se trocaram o cérebro de alguém. Você conhece alguém? Então posso dizer para vocês, nessa tarde desse 7º dia, agradeço aqueles que estão apreciando a mensagem em vídeo e que possa anunciar a outros. Guarde os mandamentos, que guardando o mandamento significa estar na graça. Plena graça é chegar a um topo de toda a obediência aos mandamentos. Mas lembre-se, se morrer sem guardar todos os mandamentos, não significa que você está perdido, porque você tem que estar na graça, não em plena graça. Se estiver na graça, se morrer, você morreu na graça. Então o Criador cuidará de você. Muito obrigado e que Reviver abençoe todos vós.